Salmo capítulo 2. A rebelião das nações e a vitória do Messias. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Amém, irmão? Amém. Pai amado, Pai santo, essa é a tua palavra, eu creio no livramento, na bênção e na vitória, no nome de Jesus. Não pode sentar, amém, irmão? Irmãos, essa palavra é interessante, né? Porque nós temos um Deus que é poderoso, que tudo sabe, que tudo vê. Mas nós, os crentes, quando a gente está na prova, a gente acha que Deus não está nos vendo, né? Hoje Deus esteve me dando uma palavra em Salmo capítulo 73. Depois os irmãos analisa para os irmãos ver como que Deus ali nos mostra que aqui o salmista achou que todas as pessoas que prosperavam estavam, né? Glória a Deus, ali sem estar debaixo do olhar de Deus, mas Deus ali mostra, né, que a justiça de Deus, ela está debaixo da vida do justo, porque Deus mostrou para o salmista o fim daqueles que não tinham a Deus na sua vida. Então, por mais que nós vivamos aqui na terra e tenhamos tudo de bom e do melhor, sem uma convivência, uma comunhão com Deus, o salmista viu ali que isso tudo não levava a nada. Então nós lemos aqui no capítulo 2 de Salmos hoje, que Deus, ele acha interessante o homem natural, o homem carnal, achar que pode, né, mais do que ele. Nós lemos aqui a rebelião das nações, né, e a vitória do Messias. Vocês vão ver esse versículo 4 aqui. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, terra. Então nós sabemos que nós podemos ter os inimigos que tivemos aqui na terra, mas temos um Deus poderoso no céu. Certo dia eu ouvi um pregador falar que muito seria, né, difícil para o Filho de Deus se ele renunciasse, se ele tivesse ali desistido da cruz. Mas a Bíblia fala que quando foram pegar Jesus ali naquele jardim, o Senhor Jesus falou que ele que se entregou, e se ele não quisesse se entregar, ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria quantas legiões de anjos? 12, né, irmão? Então essas 12 legiões de anjos que Jesus poderia ter recebido ali, acabaria com tudo ali, na verdade, e nós hoje não estaríamos aqui na presença do Senhor, em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque Deus não chamou o carnal nem a carne para servir, Ele chamou a espirituais, terra. Então, quando Deus chama um carnal no mundo, Ele começa a trabalhar na vida espiritual, né? O crente pode até viver na vida carnal, mas ele é chamado para ser espiritual. Quem é carnal é carne, quem é espiritual é espiritual, não é verdade, terra? Então a Bíblia diz que existe dois tipos de pessoa, o carnal e o espiritual. E Deus quer que nós olhemos para o mundo com o olho espiritual. A pessoa pode pelejar contra nós, pode vir contra nós, nós não vamos fazer nada porque nós sabemos que Deus, né, que é poderoso, Ele está na frente da nossa peleja, da nossa batalha. Até as portas podem estar fechadas, o devorador pode tentar fechar as portas, mas a Bíblia diz que tudo que Jó tinha nas mãos dele, era Deus que abençoava, né? Mas Jó não sabia, mas o diabo sabia, que o diabo chegou perto de Deus e falou: tu tens abençoado o quê? A obra das suas mãos, mas toque em tudo que ele tem para ver se ele não vai, né, voltar atrás na sua fé, terra. Então nós sabemos que se temos alguma coisa aqui na terra, Deus que deu, né? E se Deus que deu, Ele tem visto que Ele nos deu. Se Ele deu para o crente, mas ao mesmo tempo é dele, que nós somos participantes, né, da glória de Cristo, somos participantes da herança de Cristo, terra. Então nós aqui na terra podemos ser pequenos como um vaso de barro, mas temos em nós a fé em Jesus Cristo, a comunhão com Jesus Cristo, e para Deus isso basta. O homem aqui na terra, ele pode não ter casa, né? Ele pode ser humilde nos anos 70, nos anos 80. Eu via muitos irmãos humildes. Na época dos anos 70, lá em casa, a luz elétrica não tinha chegado ainda, era aquela lamparina, minha avó botava aquele querosene ali, né? Mas era cheio do poder de Deus, não existia a possibilidade de dizer ela não vai para o céu porque ela é pobre, né?
E a Bíblia até fala da acepção de pessoas. Se a pessoa sendo bonita ou feia, com anel de ouro, não tem que tratar todo mundo igual, não é verdade, terra? Então, Jesus Cristo, quando ele veio na terra, ele nasceu na manjedoura e estava no meio dos pobres, curando os pobres, não é verdade, terra? Ali, transformando aquelas pessoas ali em pessoas que olhavam o mundo com olho espiritual. Quando os povos se aglomerou ali para comer o pão, né, e comer o peixe, ele falou: vocês não vieram por causa da palavra, vocês vieram por causa do pão. Mas através do ensinamento, Deus vai nos transformando de carnal em espiritual. Porque o carnal, ele olha com o olho da carne e só vê a carne, terra. Mas o espiritual, ele olha com o olho do espírito. E a Bíblia diz que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Então, se nós formos espirituais, os laços do inimigo não vão nos atingir. Porque quando ele vir com as fúrias dele, com as setas dele, nós não vamos estar na carne para receber, eles vão estar no espírito, né? Então Deus mostra na sua palavra, quando nós lemos, que Ele é muito poderoso para nos livrar, para nos guardar, e todos aqueles que se levantam contra nós, Ele tem visto. No Salmo 37, versículo 11, diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele faz o quê? Range os dentes. É capítulo 37, versículo 11 em diante. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. E o que acontece aqui no versículo 13? O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia, terra. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derribarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Mais vale o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ricos. Então, o Filho de Deus, quando ele veio na terra, ele não veio só para mostrar que a prosperidade era do justo e que a infelicidade era do não justo. Ele veio mostrar a parte espiritual. O Espírito Santo, antes de descer para a terra, aquele povo estava aglomerado numa sala ali com medo, porque viram que pegaram Jesus e acharam que alguma coisa física poderia acontecer a eles. Mas quando a Bíblia diz que no capítulo 2 de Atos, o povo recebeu a unção do Espírito Santo, eles saíram com fé e se espalharam por diversas cidades, e até nas arenas dos leões eles não renunciaram à fé, terra. Então nós vemos que a fé que Deus tem colocado no nosso coração é uma fé que ela remove as montanhas, os impedimentos, as barreiras, até a fome. Em 1980, eu me lembro que minha mãe saiu do serviço, que ela trabalhava já há vários anos numa empresa, onde é o Shopping Carioca. Ali existia uma empresa chamada Stand Elétrica. E quando a minha avó faleceu, a minha mãe pediu demissão do emprego para cuidar de nós. Éramos 3 irmãos na época. E eles disseram: quando você quiser voltar, você volta. Mas nesse meio termo, a gente teve privação de pão em casa. E eu me lembro que eu ia num ponto de pregação, que era uma distância muito grande, lá dentro de Barros Filho, numa irmã chamada... agora eu não lembro o nome da irmã. E ali era um poder muito grande que a gente recebia. E eu lembro que nesse dia eu não tinha comido nada. E eu vinha no caminho falando com o Senhor: Senhor, não estou em jejum, eu não aceito, tá? Com privação de pão. Quando chegou na casa dessa irmã Nadir, né, nesse ponto de pregação, o Senhor falava claramente comigo: pede comida à minha serva, pede comida à minha serva. Eu já ia dando 3 horas da tarde, eu ali com envergonhado, que eu era adolescente, e não pedi à irmã. Às vezes o Senhor, Ele fala com o cristão para ele que ele venha tomar uma atitude, né? Como falou com Moisés, para ele tocar ali no mar, mas o crente não toma uma atitude, terra. Então ele fica ali no problema, né? O problema vai crescendo, mas Deus fala com o cristão, né? Deus fala com o crente para ele tomar uma atitude, ele não toma atitude. Então aquela bola de neve vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, não porque ele não ouviu a voz de Deus, mas porque ele não quer obedecer a voz de Deus, né? Nós não estamos aqui na terra, né, para viver eternamente aqui na terra. Nós temos um propósito da parte de Deus na nossa vida. Então quando Deus falar vai, você vai. Quando Deus falar volta, você volta. Não é verdade, terra? Então, andando na direção de Deus, não tem como dar nada errado. Não é verdade? Então às vezes eu estou na minha casa, o Senhor falar sai, eu saio. O Senhor falar não sai, eu não saio, né? Então a pessoa pode até falar: por que o irmão, né, a gente ficou esperando um irmão aqui ou acolá, o irmão não foi? Porque Deus não permitiu.
O Espírito de Deus está nesse lugar, meu irmão. Eu me lembro que uma certa época eu trabalhei numa empresa chamada Telerge, agora é Telemar, e o encarregado, eu vim morar aqui, eu estava morando aqui no outro bairro, e o ônibus desse ônibus era muito difícil para passar naquela época, não tinha asfalto aqui ainda. E o encarregado chegou para mim e falou assim: olha, você está chegando muito atrasado e não vai ter como eu te manter aqui se você continuar chegando atrasado assim. Aí eu falei assim: olha, eu não posso fazer nada porque é difícil acesso, né? Que era em Irajá, tinha que pegar 2 ônibus. E eu me lembro que um determinado dia eu ia até a porta e voltava, né? Eu chegava na porta e voltava lá para dentro de novo. Falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu ia na porta e voltava para dentro de novo. Aí eu cheguei no banheiro, fui orar. Aquela voz falou para mim: você não vai sair. Aí eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Eu ia, tentava sair de novo, voltava: você não vai sair. Eu falei: quem está falando? O anjo do Senhor. Irmão, que prova difícil que eu passei naquela casa, porque minha mãe trabalhando, minha irmã ficava sozinha em casa, e a casa era dividida no meio. A parte dos fundos era de um herdeiro e a parte do fundo, da frente, da irmã do herdeiro. Então ele não se conformava daquela casa ser dividida, ele queria as 2 partes. E eu me lembro que nesse dia ele estava com uma faca assim na mão, e ele passava aquela faca naquele tronco de árvore e olhando para mim. E eu chegava na porta para sair, o Senhor me levava para dentro. Eu chegava na porta, o Senhor me levava para dentro. Aí foi quando eu entendi que ele podia fazer algum laço ali dentro da minha casa, que meu irmão na época era pequeno. E eu não sabia que tinha essa rixa, né? Porque ninguém me falou. Fui morar lá, a mãe da minha ex-noiva também não falou nada. Achou que provavelmente conosco não ia acontecer o que já tinha acontecido com outros que foram morar lá. Mas nós somos vigiados pelo anjo do Senhor. Eu creio que naquele dia ali, se eu saísse, ele ia invadir minha casa e fazer alguma covardia ali. Por quê? Porque nós fomos orar e tinha uma casinha daqueles que os irmãos sabem, quando as pessoas que mexem com aquele mistério, eles têm uma casinha assim, e nós jogamos azeite ali. Nessa mesma noite ele não dormiu. Ele pegou um balde de água e começou a bater na rua, andando de um lado para o outro, e depois era 1h pouca da manhã, ele tentando invadir na nossa casa, batendo lá na nossa porta: vou entrar, e minha mãe gritando, o cachorro latindo, aquele desespero. Deus desmascarou aquele Satanás, terra. Então, quando a gente anda na direção de Deus, não existe como o Satanás botar uma máscara para enganar o crente, que a gente conhece. Quando ele vem lá longe, a gente já sabe que está preparando um laço, terra. Então os irmãos sabem que o crente, ele tem que buscar Deus, ele tem que fazer um jejum, tem que fazer uma oração, ele tem que ter um propósito com Deus, tem que ter uma comunhão com Deus, e aonde que ele for chegar, Deus vai na frente. Certo tempo eu sonhei com aquela luz assim do céu na minha frente, e o Senhor: vai que eu sou contigo. Assim minha irmã também sonhou. Esses tempos eu sonhei que a minha irmã estava na beira do mar, assim, aquela onda vinha alta, e aquele mar foi levantando aquela onda. Eu falei assim: não vai ter como ela escapar. Ela só deu um passo para o lado assim, aquela onda foi, ela ficou assim numa construção, só deu um passo. Então quem anda na direção de Deus, a onda pode se levantar, pode vir uma bravia, pode ter terremoto. Deus não vai permitir, terra, que nada venha nos tocar, que a Bíblia fala: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 ao teu direito. E nisso a nossa fé vai aumentando, e nós vamos vendo que nós temos um Deus poderoso, né? Certo dia eu estava deitado numa cama, praticamente eu vi a hora da minha morte ali, e pelo rádio, né, o irmão revelou pelo rádio: Deus está te curando aí agora. Eu fiquei em pé na mesma hora, irmão. E o interessante que tinha saído todo mundo lá de casa, eu estava com febre em cima da cama, e eu desci, né, do segundo andar, fui trabalhar. Aí eu falei: vocês não estão vendo nada de estranho não, que eu estou trabalhando aqui, eu estava deitado na cama? Então uma palavra de Deus, eu espero muito na palavra do Senhor, porque eu sei que eu posso estar na prova que eu tiver. Se Deus lançar uma palavra, eu sei que Ele me tira da prova, porque Deus é poderoso, eu sirvo um Deus poderoso. Então aqui diz, né, que os mansos herdarão a terra, capítulo 37 de Salmo. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então nós temos que ter essa fé em Jesus Cristo, de que nós, estando andando com Deus, terra, nada vai nos tocar, nada vai nos abalar, porque a gente pode estar com fome, mas a gente tem Deus. A Bíblia diz o quê? Nem só de pão viverá o homem. A gente pode estar sem roupa, mas Deus fala o quê? Nem Salomão, com toda a sua glória, né, se vestiu como Salomão, o povo, né, se vestiu como Salomão. Aquele era o mais vestido por Deus, né, que Deus vestiu Salomão, os lírios do campo, né, que eram tão bonitos, depois ia para o fogo. E Salomão, um homem ali, como todos nós aqui, que somos de barro, né, feito do barro. E Salomão teve glória. Deus apareceu em sonho e falou: vou te dar, por você não pedir a morte dos teus inimigos, eu vou te dar riqueza como ninguém deu. E no sonho Deus apareceu também para José,
e deu livramento para o menino ali. Então, se Deus falar, a sua palavra pode ser no sonho, pode ser usando um vaso, eu espero até o fim. Deus está nesse lugar, meu irmão. Eu me lembro que a minha casa chovia, e chovia na sala, que era de laje, mas não sei por que motivo, chovia na sala, chovia na cozinha, chovia no banheiro, e cada cômodo tinha que ter um balde. E aqui na igreja, no dia que terminou o culto, a irmã falou assim: olha, tem uma pessoa aqui que ela fica olhando para o alto e ela fica pedindo misericórdia do Senhor, e chove aqui, chove ali. Quem é? Eu levantei o dedo, Jesus está te dando a vitória. Então ali, eu já fiz, esse é o segundo terraço que eu estou fazendo, mas pela fé, não foi com dinheiro, foi pela fé, né? Que eu fiz o primeiro com muito trabalho, tampei, agora eu tirei aquelas telhas antigas, estou colocando telha nova de amianto, todas elas de 100 metros, revelação de Deus. Eu confiei na palavra do Senhor. Então, se você confiar na palavra do Senhor, você pode sair daqui para o Japão, não vai faltar nada. A Bíblia não fala que Jesus falou para os discípulos não levar nada, né? Não leva nada, nem ouro, nem prata, nada, vai café, terra. Então nós, pela fé, vamos receber, né, a cura do Senhor, a bênção do Senhor. Se tiver doente, estiver morrendo, Deus não deu 15 anos para aquele varão, falou: conserta a tua casa que tu vai morrer. Depois mandou o profeta voltar, estou te dando mais 15 anos. Então é Deus que nos dá a saúde, Deus que nos dá a roupa, nos dá a prosperidade, nos dá a casa, mantém nossa família. Então a gente vai esperar em quem? No Senhor. Amém, terra? São 9 horas e ponto, eu não vou prolongar, até aqui que o Senhor me deu. Então que a fé dos irmãos venha também estar nesse patamar de confiança no Senhor, porque por mais que a gente venha não crer no Senhor, Deus está no controle. Esse dia eu estava meio com insônia, por causa de um probleminha no meu cartão de crédito, que eu parcelei uma dívida, e quando eu cheguei lá no banco para pagar, o cartão estava bloqueado, e eu não consegui pagar. Eu pensei que eu tinha perdido o parcelamento, e eu fiquei ali preocupado, e lá do banco eles ligaram para mim e falaram assim: olha, você já está 10 dias, ou seja, quanto dia atrasado com o pagamento do seu parcelamento. Eu falei assim: ó, eu pensei que eu tinha perdido o parcelamento, porque juros já estava em 140 o mês, eu achei que já havia mais 200. Ela falou assim: não, o juro é diário, né? A sua parcela de 98 parece que estava em 110 reais, coisa mínima. Aí eu estava glorificando o Senhor, perdendo o sono, preocupado, uma coisa que Deus, com o telefonema que eu recebi, saiu aquele peso, né? Então é fazendo campanha, é buscando o Senhor, é orando, confiando na palavra do Senhor, irmão, porque é triste um cristão que não confia no Senhor. Certos tempos atrás, a mãe do Marcão Kiko ainda era viva, ela tinha um bazar ali, assim que eu vim morar aqui, aí estava vendendo várias coisas assim interessantes, tinha uma bicicleta lá, eu fui perguntar quanto era, e ela falou assim: ó, é o preço X, tem mais de 10 anos isso. Aí eu perguntei com as pessoas que estavam perto de mim, o que eles achavam, né? O que vocês acham? Compra ou não compra? O Senhor falou para mim: por isso que você perde as coisas que você fica consultando, terra. Então nós, aqui na terra, temos um Deus poderoso para consultar, temos um Deus poderoso para pedir as coisas, para receber as coisas. Então quando a gente deixa Deus de lado e começa a consultar um ser humano, começa a lançar a nossa força em cima de alguém que não pode nos ajudar, o que a Bíblia fala? O braço do Egito não vai te ajudar, não é assim que a Bíblia fala? Que o povo de Israel foi se apoiar no Egito para pedir ajuda do Egito, querendo ajuda, mas não tem como, porque Deus está no controle, se Deus se irá, né? A Bíblia fala que teve um varão que ele foi procurar os médicos e morreu, não é verdade, terra? Então às vezes eu fico até preocupado de sentir alguma coisa e sair da direção de Deus e procurar um médico, né? Porque às vezes a pessoa está só com um probleminha ali, né? Fica ali no soro, eles vão, colocam aquele silicone, né, que essa última vez, a vaselina, não foi? A pessoa estava ali com um probleminha de nada, lançaram vaselina no lugar do soro, porque a cor é igual dos vidros, mataram a jovem, não é verdade? Então, se ela vai na direção de Deus, às vezes, quantas vezes Deus revelou aqui, ó, você não vai passar pela operação porque era um laço, terra. Então, às vezes, se sair da direção de Deus, tem um preço para pagar. A gente não pode sair, né, da direção de Deus. Se Deus falar vai, você vai. Se Deus falar não vai, você não vai. Esse dia Deus falou comigo: se você tomar essa atitude, você vai implicar na tua prosperidade. Porque se alguém, né, fizer alguma coisa contra você, aí eu não vou tocar na tua prosperidade. Agora, se você entrar na peleja e sair da direção do meu espírito, eu vou tocar na tua prosperidade, terra. Então nós estamos na direção do Senhor, temos que entender que Deus pode dar e pode tirar. Porque se nós estamos servindo a Deus, quem é que vai dar e vai tirar, né? Quando aquele povo estava julgando a Cristo ali, eles queriam que Jesus falasse alguma coisa, bater em Jesus. Você vai ter que se justificar, você vai dizer se é filho de Deus, se não é.
e ele falou para Jesus: eu posso te condenar aqui agora, eu posso te absolver. E o que Jesus ensinou? Nada tu terias se de cima não fosse te dado. Então, tudo que nós temos na